Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 24 de março de 2021, uma quarta-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de você, porque com certeza aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração humano, é exatamente o que o Senhor tem sobre a tua vida, tua casa, tua família, porque esse é o dia que o Senhor preparou, esse é o dia que o Senhor planejou. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Estamos, como todo dia, lendo uma pequena porção da palavra de Deus, pensando um pouco a respeito e depois orando pelo nosso país, pela nossa casa, nossa família, nossas vidas, a respeito da palavra do Senhor, o que ela significa para nós. Então, uma grande bênção em nome de Jesus. Abra comigo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16. Lembre-se de que nós estamos lendo o livro de Mateus, de maneira linear, de versículo a versículo, capítulo a capítulo. Começamos lá em Mateus capítulo 1, que fala sobre 1, 2 e 3, sobre os preparativos, a árvore genealógica e depois o próprio nascimento de Jesus. Mateus 3, finalzinho, e Mateus 4 fala do ministério de João Batista e também se relacionando, se conectando com o ministério de Jesus, ministério esse que está baseado sobre um sentimento, um posicionamento, que é o arrependimento. É exatamente o que norteia todo o Evangelho de Mateus, porque fala de três temas principais, do rei, do reino e também, claro, dos seus súditos, como devemos nos comportar diante de tudo isso. Eu ainda falei para você que, falando de maneira um pouco mais localizada, de Mateus capítulo 12, versículo 1, até Mateus 16, principalmente Mateus 16, que é uma das palavras, das narrativas mais importantes de toda a palavra de Deus, está lá em Mateus 16, e os seus paralelos também no livro de Marcos, de Lucas e até mesmo no livro de João. Fala sobre quem é Jesus, Então, todo o ministério profético, todo o ministério dos livros históricos e seus personagens, livros poéticos, livros proféticos, os dois grupos, tanto os profetas menores como maiores, toda a tradição rabínica converge em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em Mateus 16, ele se dá a conhecer através do Espírito Santo de Deus, que fala quem é Jesus de fato. Então isso é um momento, é o ápice do ministério de Jesus, dos seus 3 anos de ministério, quando os seus discípulos, inspirados pelo Espírito Santo, na pessoa de Pedro, fala sobre quem é Jesus. Então, de Mateus 12, versículo 1, a principalmente Mateus 16, vai falar da identidade de Jesus. Vai falar das dificuldades e das resistências das pessoas em aceitarem, sejam dos grupos religiosos, seja dos políticos ou do governo da época, seja da sua própria família, seja da própria multidão, em algum momento dos próprios discípulos. Então Jesus, ele começa a quebrar toda essa resistência quando ele vai, diz lá em Mateus 16, quando ele vai a Cesareia de Filipe. E eu falei para você que se havia algum lugar maldito naquela região, naquele ambiente, naquela geração, era Cesareia de Filipe aos olhos do povo de Deus. Por quê? Porque ali era o pior dos piores cenários de culto, de miscigenação religiosa, uma série de coisas. Tinha vários templos, vários deuses que eram adorados. Aquele lugar era um lugar de vários altares para várias entidades. E a principal delas, onde Jesus está, é exatamente o deus Pani,
né, ou Panis, né, o deus Pane, porque quando eu falo Pane ou Panis seria uma, vamos dizer assim, uma latinização, né, do termo, né, Pane. Por quê? Porque na língua hebraica, né, você não tem o S, não tem a letra S, né? Então é pane, né? Mas aí tudo bem, eu só estou falando, é uma questão, é um detalhe. Mas e pan significa todo povo, né? Então era um Deus onde todo povo todo o povo conhecia ou cultuava a esse Deus, né? Que era um Deus, entre aspas, que fazia parte da mitologia grega, né? Também, e que as pessoas, por uma questão de cultura, de costume, faziam algumas oferendas a esse Deus, né? Que era, num primeiro momento, até alguém simpático, mas pela própria história, pela própria mitologia, era também um Deus cruel, principalmente nas trevas, na noite, nas florestas, quando as pessoas ficavam solitárias, né? Exatamente o que daí vem a derivação desse termo, desse conceito, quando fala pânico, né? Pandemia, né? E assim vários conceitos que tem por aí, e a gente sabe muito bem o que significa pandemia, né? A flor da nossa pele. Então, se é uma coisa didática, mas também uma coisa atual, contextualizada em cima daquilo que a gente entende, em cima daquilo que significa a própria palavra, está escrito na palavra, né? Pandemônio, né? Então tem vários termos, e geralmente todos os termos eles são negativos, eles são desfavoráveis, eles dizem respeito a ações de medo, de terror, de perseguição, né? Aquilo que, por exemplo, está acontecendo com essa pandemia no mundo inteiro. Então, é muito, por isso que eu sempre falo para você que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é completamente para o dia de hoje. Porque se a palavra do Senhor, né, passará céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará, então significa que ela é atual, todos os dias. Porque é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, porque vem do Senhor, origina no Senhor, o Senhor é eterno, então a sua palavra é eterna. Eu sempre falo para você, né? Tudo que vem da parte de Deus e tudo que é obra de Deus é eterno, não tem validade. Tá? Seja lá o que for, porque a obra de Deus, ela tem origem no Senhor, e tudo que tem origem no Senhor é eterno, tá? Vamos lá, Mateus capítulo 16, versículo 21 em diante, andando mais um pouquinho nesse texto e nos princípios espirituais, diz aqui, Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então vamos parar um pouquinho só para pensarmos, meditarmos, e o que diz essa palavra para nós nos dias de hoje, né? Então vamos lá, começando o versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Bom, primeiro a respeito do tempo. Eu sempre falo para você que a teologia, a tradição, os pastores pregando, eles falam de Cronos e de Kairos. Cronos, né, se entende que é o tempo do homem, tudo que vem de cronologia, de cronômetro, né? Então fala a respeito de tempo.
mas é o tempo, esse tempo humano, esse tempo terreno, que sob o qual todos nós estamos, né, de alguma maneira submissos. É o tempo. Esse tempo nem sempre foi assim. Lembre-se que eu falo sempre para você. O tempo foi estabelecido na queda do homem, né? Porque Deus falou o que para o homem? Olha, porque você foi desobediente à minha palavra, porque você foi rebelde à minha ordem, você morrerá. Ou seja, por que morrerá? Porque haverá um tempo de vida. Então, a partir de Gênesis 13, tudo foi valorado, né, pelo tempo, precificado pelo tempo. Então eu sempre falo, né, que no nosso conceito didático, Gênesis 13 é o carbono 14. Não é o carbono 14 que a ciência, principalmente o mundo da química, né, vamos dizer, precifica os objetos, né, para dizer o seguinte: olha, esse objeto tem, sei lá, 500 anos, esse objeto, essa pedra, esse utensílio tem 1000 anos, né? Por quê? Porque o carbono 14 tem essa capacidade, né, de aferir quimicamente o quanto tem de tempo aquele objeto, aquele material, aquela pintura, aquela arte e assim por diante. Então é exatamente o que Gênesis 3 faz. Então até Gênesis 3 não existia tempo. Então a validade, ela não era algo natural, porque não havia validade. A partir de Gênesis 3, sim. Então todo o universo, e daí eu falar para você da oscilação, do momento volúvel de toda a criação, por causa disso, todo o universo passa por uma, eu falo precificação, né? Uma valoração a respeito do tempo. Até então não existia. Então é lógico que Gênesis 1 e Gênesis 2, dentro desse ambiente de Gênesis 1 e Gênesis 2, cabe tudo. Os milhões de anos do planeta Terra, os milhões de anos do universo. Então, quando dizem que nós, que somos criacionistas, né, que falamos e entendemos que Deus estava na administração, no controle de toda a criação, né? Então daí o nome criacionista, né? Que a didática de hoje em dia, as escolas, os professores se contrapõem tanto, né? Por quê? Porque nós que somos criacionistas, na maioria das vezes, não ponderamos Gênesis 1 e Gênesis 2. A impressão que temos, né, é que Gênesis 1 e Gênesis 2 praticamente não aconteceu. Agora, aos olhos bíblicos, tudo aconteceu em Gênesis 1 e Gênesis 2. Né? Tudo da criação está em Gênesis 1 e Gênesis 2, que não tinha validade, não tinha tempo e não tinha morte. Então vamos pegar Adão e Eva, eu sei que... Mas vamos falar dessa lógica de tempo, porque isso é muito importante, tá? Então nós estamos falando do tempo Cronos, é o tempo humano, é o tempo do ser caído, né? Gênesis capítulo 3. E todo o universo está norteado, controlado, submisso, vamos dizer assim, a esse tempo, por causa da queda do homem, certo? Então guarda esse conceito. De Gênesis 3 para trás, que não tem a queda do homem, ou seja, não tem o pecado, então não tem tempo. Então Gênesis 1 e Gênesis 2 é muito importante para nós que somos da linha dos criacionistas. Por quê? Porque quando chega na hora de você confrontar com a didática, né, da lei de Darwin, da teoria de Darwin, sobre uma série de coisas, os que defendem a teoria de Darwin não é em nenhum momento
não confronta os criacionistas. Sabe por quê? Porque Darwin, na sua lógica, né, no seu conceito, está correto. E ele pega aqueles passarinhos da Patagônia, né, daquelas ilhas que foram separadas do continente, e pega as espécies de pássaros, que é assim, sobre essa base, né, que começa a sua teoria, né, o seu conceito. Lembre-se que Darwin era teólogo, tá? Só para a gente saber. Então, só para a gente lembrar do nosso tempo de escola, Darwin era teólogo. O primeiro estudo dele foi de teologia, né? Depois que ele vem para outros caminhos aí da didática, da pedagogia. Mas, né, vamos dizer, o seu primeiro curso de terceiro grau foi teologia. Mas vamos lá. Então Darwin pega esses passarinhos, que são, aos olhos da ciência da época, são da mesma espécie de passarinhos do continente. Só que esses passarinhos são diferentes desses passarinhos. Porque, segundo esse conceito, exatamente por causa do ambiente, da geografia, da alimentação, da dieta que esses passarinhos são obrigados a conviver, porque senão vão morrer. Então existe o quê? Existe uma acomodação, vamos dizer assim, dessa espécie para aquele momento, para aquela região, para aquele lugar. Claro que eu estou falando da espécie, mas por várias gerações. Porque existe um desenvolvimento em relação ao ambiente. E aí pega o passarinho, pega o elefante, porque o elefante nesse lugar, ele é o menor, né, animal de todas as outras espécies de elefantes no mundo, principalmente da Índia, da África, e assim vai. O hipopótamo é a mesma coisa, e todos os outros. Então, se utilizando dessas, vamos dizer, de um lado é da mesma espécie, mas tem particularidades que dizem respeito ao ambiente que esse animal está vivendo. Então, é lógico, é a ciência que está falando. Então não se pode ir pura e simplesmente contrário à ciência e falar que não está acontecendo. Está ali, aos olhos vistos, né? Você pega lá uma dessas espécies e compara com as espécies do continente e você percebe que é completamente, é igual, mas é diferente. É igual, mas é diferente no tamanho, na dieta, nas suas manifestações, nas suas manifestações como espécie, é completamente diferente. Por quê? Porque está num ambiente diferente. Não obstante, agora a gente pode falar, depois isso aconteceu, né, mais tarde, não obstante a fita de DNA, o mapa genético ser igualzinho, exatamente igual às suas espécies, né, paralelas do continente. Então, quando a gente vê uma coisa dessa, nós como servos de Deus, à primeira vista, nós somos levados como criacionistas pura e simplesmente rechaçados. Mas não precisa. Por quê? Porque nós percebemos que Gênesis 1 e Gênesis 2 foi exatamente o tempo de toda a criação e de toda a formação, porque existem espécies que foram pura e simplesmente criadas, assim, ipsis literis, como espécies que foram se desenvolvendo. Vou te dar um exemplo, a serpente, né? Possivelmente a serpente, lá do tempo do Jardim do Éden, era um animal possivelmente diferente, mediante, né, os relatos bíblicos. Por quê? Porque a serpente era um animal que conversava, que falava, entre aspas, né? Mas falava. E em segundo lugar, a serpente possivelmente não se rastejava. Você percebe que o rastejar-se foi alterado por causa, em função de uma situação de pecado. Então, tudo isso, nós como servos de Deus e pessoas que raciocinamos, que pensamos, né? E nós andamos com Deus e percebemos o quanto Deus, ele é matemático, ele é
detalhista, né? Então o amarelo da flor é diferente do amarelo do passarinho, que é diferente do amarelo do peixe, que é diferente do amarelo do réptil, que é diferente do amarelo do anfíbio, que é diferente do amarelo do mamífero, né? Então você percebe vários tons de amarelos, porque o nosso Deus é esse Deus maravilhoso, especial, grandioso, eterno. Então, se esse Deus, e ao mesmo tempo é um Deus completamente, né, racional, ponderado, né? Então você tem em Deus uma pessoa completamente diferente do caos. Aliás, havia trevas na face do abismo e a terra era sem forma e vazia, ou seja, havia o caos. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então nosso Deus é aquele que, havendo caos, transforma em cosmos. Cosmos é o quê? Nada mais é do que a criação alterada, né? Ou a existência alterada nele, por causa dele, através dele. Então, essa condição é o que norteia toda a nossa vida. Então nós, quando chegamos num ambiente, seja ele qual for, e aqui está a palavra em Mateus 16, quando Jesus chega lá em Cesareia de Filipe, era, aos olhos espirituais, um caos. Mas ele transformou aquele lugar pela sua presença. Então assim é durante toda a relação de Deus com o homem. Então esse tempo de Gênesis 1 e Gênesis 2 foi quando tudo aconteceu. Os pomares, as florestas, os animais tiveram seus nomes, segundo a palavra, o relato de Gênesis, né? Conforme a sua espécie, como diz a palavra de Deus. E isso não vai confrontar com, né, a lógica proposição de Darwin. Por quê? Porque Darwin já pega num momento completamente diferente, segundo e a partir de Gênesis 13, ou seja, uma natureza caída. Então isso é muito sério, porque isso, vamos dizer assim, quebra toda a resistência entre existencialismo e criacionismo. Por quê? Porque não obstante eu identificar que aquela situação existe, mas aquela situação é resultado de algo que na sua essência não era bem assim. Então, por exemplo, vamos lá, só para a gente lembrar, para você pensar e depois a gente fala a respeito do texto. A Bíblia fala que o Senhor Deus, ele criou a criação, né, em 6 períodos, né? E aí, claro que no entendimento de Moisés, na limitação de Moisés, do seu tempo, da sua época, ele fala em dia, mas é período, né? É muito mais do que um dia, né? Mas está ali poeticamente falando aquilo que é necessário para nós entendermos. Lembre-se, a Bíblia não é um tratado científico. A Bíblia trata tão somente da manifestação de Deus em relação à redenção do homem e, por conseguinte, de toda a criação. Mas você percebe de que em 6 períodos, né, 6, vamos chamar assim, 6 módulos, o Senhor Deus cria todas as coisas. E no 6º dia à tarde, lembre-se, no final de todo o período de criação, no final de todo o período à tarde, o Senhor forma o homem, diferente. Toda a criação e os anjos ele cria. O homem ele forma. Tem uma outra consistência, uma outra habilitação que só o homem tem no universo. Ele forma o homem. É diferente de criar, tá? Então você tem toda essa condição. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor em cada período ele via que era bom. Agora eu pergunto para você, lembra que eu falei logo no comecinho, tudo que vem de Deus é eterno? A palavra dele não vem dele? Então é eterno. A obra de Deus, quando é a obra de Deus, é dele,
O homem pode passar, mas a obra dele não passa. Por quê? Porque é obra eterna. Porque a origem dessa obra é na eternidade. Então tudo que vem de Deus é eterno, certo? Então tudo que vem de Deus é perfeito, não é? Então tá bom, vai me acompanhando. Então, se tudo de Deus é perfeito, como que a palavra do Senhor fala que ele via e a primeira, e era tarde, e amanhã do dia seguinte, como diz lá o texto, né? Claro, para Deus não tem noite, então você sempre tem tarde e manhã, tarde e manhã. Por que ao contrário? Porque Deus sempre está na frente, tarde e manhã. Enquanto eu estou na manhã aqui, ele já está na tarde. Ele sempre vai estar, né? Segundo poeticamente Moisés escreveu, então sempre ele vai estar à frente. Sempre. Esse dia que existe aqui agora no nosso Cronos, no Kairos de Deus, já está no outro período. Esse aqui, ele já preparou completamente para nós, ele já esquadrinhou, ele já escreveu no seu livro, está lá escrito no Salmo 139, versículo 16. Então, pensa comigo, então, Deus, e viu Deus que era bom. É por isso que eu não posso falar do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é a vida inteira para falar. Tudo está no livro de Gênesis. Então, e viu Deus que era bom, né? E aí vem amanhã, a tarde do dia seguinte, do segundo dia, e viu Deus que era bom. E assim vai até o fim. O que vem totalmente de Deus é bom ou é perfeito? Você entendeu? Então, você percebe que toda a criação, mediante Gênesis 3, passa por uma revisitação. Por que passa por uma revisitação? Porque a partir dessa lógica da queda do homem, é que tudo se manifesta e a partir dali nós viveremos todo esse resultado da queda, até chegar em nós. Mas, didaticamente, eternidade passada, presente e futura. Mas na eternidade passada, não foi bem assim. Mas, essa revisitação da criação aconteceu exatamente por causa da queda do homem. Daí, Paulo dizer lá em Romanos 8, que a criação geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Para trazer novamente esse equilíbrio. E aí Isaías completa: novos céus e nova terra. Nossa, a palavra de Deus é maravilhosa. Tudo isso é porque eu estou falando do tempo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Na verdade, eu não falei nada, só falei a respeito de tempo. Mas é muito importante nós entendermos que o tempo nas mãos do Senhor é tão somente um instrumento para que manifeste a sua glória, o seu poder e a sua vontade. Porque a sua vontade é o verdadeiro equilíbrio, né? Porque a vontade do Senhor, como fala Romanos 12, a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável, né? Perceba que é um pouquinho diferente lá do livro de Gênesis. E viu Deus que era bom, mas não era perfeito, porque já é uma criação revisitada, onde a Trindade já sabia, claro, a Trindade é onisciente, onipresente e onipotente, e a Trindade já sabia de toda essa dinâmica do gênero humano, de um ser caído que aos olhos divinos, aos olhos sagrados, deveria ser destruído, porque o gênero humano deixou de cumprir aquilo para o qual ele foi criado. E para o que o gênero humano foi criado? Para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para adorar ou alguém ou algo, né? Na nossa condição caída. Claro, na nossa condição divina, formada à imagem e semelhança de Deus, claro, nós fomos criados para adorar ao Senhor. É por isso que em Eclesiastes 3 diz que nós temos a eternidade no nosso coração. Então, é essa condição. Então, quando diz, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, ou seja,
o tempo kairós de Deus estava começando a repousar sobre o tempo cronos do homem, né? E sempre na nossa vida, todo momento, desde o nosso levantar até o nosso deitar, o nosso maior desafio, entre muitos, mas esse é o maior, é sentir, entender e sublinhar o tempo de Deus sobre o meu tempo. Porque quando eu entendo que o tempo de Deus é exatamente o tempo perfeito, não tem nada para ninguém que ele não possa fazer, realizar, porque é o tempo dele. Então o tempo de Deus para o teu dia de hoje é o dia da vida, porque ele escreveu a tua vida no seu livro da vida. Então não queira viver outro tempo que não seja o tempo de Deus. E esse tempo de Deus, ele é maravilhoso e ele é especial. Exatamente o que Jesus estava tentando mostrar, ele estava mostrando aos seus discípulos de maneira didática. É por isso que ele repreende Pedro. Por que ele repreende, ele exorta Pedro naquele momento, dizendo aí para os católicos, né, para a tradição católica, fica uma coisa difícil, porque minutos antes, né, Jesus havia falado sobre Pedro. Olha, Pedro, Simão Barjonas, você é bem-aventurado, né, porque não foi nem a carne nem o sangue que tu revelaste, mas o meu Pai que está nos céus, né, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, porque você é Pedro, você é o quê? Eu escrevi aqui, um fragmento de pedra. Você é uma pequena pedra em relação à rocha, que é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. O próprio Pedro é quem diz isso lá na primeira epístola, né? Na epístola petrina, primeiro capítulo, né? No capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, ele diz a respeito de Jesus, que é a pedra angular, a pedra principal, a pedra rejeitada pelos entendidos, pelos sábios da humanidade, mas que se tornou pedra preciosa, é a nossa pedra angular, é a nossa pedra principal, é a nossa pedra de esquina. Então, se Pedro, entre aspas, fosse essa tal pedra, como na tradição católica existe, essa afirmação, né? Minutos depois o Senhor Jesus chama Pedro de pedra de tropeço. Como é que uma pedra, num momento é uma coisa e na outra é outra coisa? Então não é, realmente não é, porque o próprio, e ninguém fala mais de pedra que o próprio Pedro, por incrível que pareça, ele mesmo responde a essa, vamos dizer, a essa doutrina enganada, né? Essa doutrina que não é uma verdade bíblica, uma doutrina verdadeira diante da palavra de Deus, porque o próprio Pedro responde que ele não poderia ser essa pedra, porque minutos depois ele é chamado de pedra de tropeço, né? Só para você lembrar, disse assim: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: reda, Satanás, para mim, pedra de tropeço. Então ele mesmo identifica isso. Mas, enfim, é o tempo de Deus, ele é maravilhoso, porque no tempo de Deus tudo se acomoda, tudo se manifesta e tudo se cumpre, exatamente todas as suas promessas e a sua palavra. É por isso que nós precisamos alimentar a nossa fé, ponderarmos todas as coisas, filtrarmos tudo aquilo que a gente ouve, o dia a dia, no cotidiano, exatamente para prevalecer no nosso coração a palavra, a promessa e o cumprimento da palavra do Senhor, porque um dia, no tempo de Deus, ela se cumprirá em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Amanhã a gente conversa de novo. Eu falei tanto sobre o tempo, mas é só para a gente entender. Tudo está no controle de Deus, inclusive a própria queda do homem, né? Porque aos olhos humanos, aos olhos divinos, o homem deveria ser fulminado.
Mas a segunda pessoa da Trindade falou: eu me esvazio. Eu irei conviver na condição limitada, na condição, perecível, de validade do homem. Eu me farei como um descendente de Adão. Mas é óbvio que, ele era como se fosse, mas ele não era, porque ele tem uma outra matriz, A matriz dele é exatamente o gestacionar do Espírito Santo no ventre de Maria, Então a Maria é como a gente costuma falar hoje, naquela época foi a primeira mulher, como é que fala? A primeira barriga de aluguel, porque na verdade o Senhor Jesus foi formado, pelo Espírito Santo na condição de Gênesis 1 e Gênesis 2, certo? Sem pecado. Mas do outro lado, obviamente ele precisava passar pela morte, como todo filho de Adão passa pela morte. Matriz Adão, Matriz Adão, que é diferente da matriz Jesus. Nós descendemos, se quisermos, da matriz Jesus. Ele é o segundo Adão, ele é o outro Adão. Vamos orar, colocar tudo diante do Senhor e glória a Deus pela palavra dele, pelos ensinos, por entendermos, aprendermos, desenvolvermos. A ele todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos orando pelo Marco, que está lá em Sorriso, Mato Grosso. Olha como são as coisas, Ele médico, trabalhou diretamente na Covid-19 lá naquela região e depois ele próprio ficou sem leito, sem equipamento de respiração, não dava para viajar, para ir para outro lugar. Então nós estamos orando por ele, E na pessoa dele também todos os profissionais de saúde, porque estão no limite, No limite da exaustão, da pressão, da depressão, da angústia. Não é fácil, o momento não está nada fácil, nunca se passou o que se passou só ontem aqui no Brasil, na queda das duas torres lá, como o jornalista falou, na queda das duas torres foram quase 3.000 mortes, no World Trade Center, lá em 2001, 11 de setembro de 2001. Veja só, ontem o Brasil, teve 3.100 e poucos óbitos pela Covid-19 em 24 horas. Então nós precisamos orar, colocar diante do Senhor. Mas do outro lado, nós estamos debaixo do tempo de Deus. Estamos debaixo da obra, da redenção, da manifestação do ministério da graça que pertence àquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Nós não dependemos de uma pandemia. Nós não estamos subservientes, submissos a uma pandemia, mas nós estamos submissos ao nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco essas vidas diante do teu altar, a vida do Marco também, da Dona Maria Helena, que nós estamos orando, que também está dependente de equipamento de respiração no hospital, na UTI, também o tio Nelson, ó Deus, em nome de Jesus, estamos orando por toda a sua casa, seus familiares, a tua graça, a tua glória se derramando sobre a Ana Paula, que a Silvia tem orado e intercedido por ela, a cabeleireira, que também está na UTI, dependendo de equipamento de respiração. Então, em nome de Jesus, e todos os outros que nós estamos orando, clamando, o pastor Luiz, a pastora Antônia, que já tiveram alta, mas estão numa recuperação, são pessoas de mais de 80 anos, por isso derrama-te, ó Deus, fortalecendo o organismo também, sobre aqueles que passaram, como eu, que passei, mas ainda tem alguns resíduos
depois de tanto tempo ainda, resíduos dos sintomas da Covid, que a tua graça, a tua glória, o teu mover, o teu poder se derrame sobre cada um, curando, visitando, renovando, restaurando, reequilibrando, ó Deus, as taxas orgânicas, em nome de Jesus, de tudo que é necessário para os teus servos viverem aquilo que é bom, perfeito e agradável. Nós oramos por todos os nossos familiares, ó Deus, em nome de Jesus, minhas tias que estão aqui, meus tios, sobrinhos, ó Deus, netos, genros, noras, filhos, tua graça, tua glória sobre o meu tio Ademar, que fez aniversário ontem, o Senhor o abençoe. Também a minha prima Gabriela, tua graça, tua presença, o teu poder se derramando sobre cada um, curando, visitando, trazendo da sua saúde, trazendo da sua paz sobre cada um de nós, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Meus pais, seu João, Dona Dária, ó Deus, Dona Nadir, seu Toninho, Bispo Antônio, Márcia, Fábio, todos, ó Deus, filhos, netos, tua graça, tua glória, João, Roseli, Amanda que está aqui, a Silvia, suas meninas, seu esposo, seu ministério, todos a tua graça, a tua glória se derramando, Magda e Joel, Josué, Sônia, Raquel, Deus abençoe, Kátia, a glória, a presença, o poder de Deus, Rosa Araújo, Elô, Wesley, filhos, familiares, todos, Regina, o Roberto também, o Júnior, a Joyce, a graça, a presença, o poder, o mover, a tua plenitude, a tua cobertura, Deus de poder e de maravilhas, derrama-te sobre cada um de nós, Deus de maravilhas, cura, visita os nossos queridos que estão nos leitos, que estão passando pela Covid, ó Deus, protegendo, guardando, abençoando, tonificando, fortalecendo, em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória, a tua presença, o teu mover de vida, Senhor, sobre todos nós, coração, fígado, rins, pâncreas, circulação sanguínea, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, em nome de Jesus, taxas, plaquetas, ó Deus, purificação do sangue, tudo que seja necessário, olhos, ouvidos, recebam a vida, recebam a cura, recebam a saúde do Senhor, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, tem misericórdia. O que dizer, Senhor? Só nas 24 horas, nas últimas 24 horas, o Brasil passou, ó Deus, dos 3.000 óbitos por causa de uma pandemia, fora tudo aquilo que acontece no Brasil, que não é noticiado, mas nós sabemos que está nos índices aí, dos hospitais, da violência, das delegacias, das famílias, da mãe, do pai, do marido, da esposa, dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, dos tios, dos avós. Senhor, tem misericórdia. Só o Senhor. O nosso gestor público não tem condição. A nossa estrutura como país não tem condição. A nossa infraestrutura menos ainda. Por isso, ó Senhor, tem misericórdia. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. O Senhor é o nosso arrimo, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora de angústia. O Senhor é quem nos ouve. Como diz a tua palavra, inclina os teus ouvidos. Não agrave os teus ouvidos. Pelo contrário, tem misericórdia, Senhor. Tenha compaixão. Compadece-te de nós, no norte, no sul, no sudeste, no centro-oeste, no nordeste. Toca, visita, liberta-nos, ó Deus, dessa maldição. Sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Ó Deus de maravilhas, muda a nossa história,
atrás do mover, da revelação do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor Jesus abriu-lhes o entendimento. Senhor, tem misericórdia, abre o nosso entendimento como país, como povo, mas também como igreja, de quem é o nosso Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Ó Deus de maravilhas, porque o Senhor é Deus, e a Ti é devida toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre o nosso dia, que seja uma quarta-feira maravilhosa, a alegria do Senhor seja a nossa força, a Tua presença faça completa diferença, e em tudo que nós fizermos, nós possamos prosperar, aonde nós formos, por onde nós estivermos, aonde estivermos com a planta dos nossos pés, com a palma das nossas mãos, o Senhor nos dê por concessão, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família e todos os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo, Deus abençoe, uma quarta-feira maravilhosa, um beijo para todo mundo aí, seus familiares, seus lares, os seus afazeres, as suas responsabilidades. O Senhor te dê graça, o Senhor te faça prosperar. Deus abençoe, um beijo, até amanhã às 10. Fiquem na paz, tchau, tchau.